Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Com essas palavras de Jesus, cumprimento meus queridos irmãos e amigos. Queridos, sabiam que a letra deste hino que acabamos de ouvir foi composto no momento de percas e extrema dor? Sim, pelo título do hino, Sou Feliz, nos leva a tirar conclusões abruptas, precipitadas, como, por exemplo, achar que este compositor estava vivendo um momento singular de bem-aventurança em todas as áreas de sua vida. Mas a história da composição deste hino nos impressiona e possivelmente a maioria esmagadora de seus contemporâneos não teriam a graça e a força para externar alegrias em momentos terríveis. O autor deste clássico, cantado em quase todas as denominações religiosas de países livres, foi o advogado de Chicago, nos Estados Unidos, chamado Foiziel Keitfafa, cristão autêntico de fé firme. Viveu no final do século XVIII, era casado com uma cristã chamada Anna Tuben e tiveram 4 filhas. Até então, era um advogado bem-sucedido, até que o grande incêndio não intencional ou criminoso devastou Chicago. E o escritório de advocacia dele sucumbiu com as chamas. Nos 2 anos seguintes, outros investimentos dele deram errado e sua riqueza pessoal acabou. Entretanto, ele havia prometido à sua família uma viagem à Europa. Mandou que sua esposa e as suas 4 filhas viajassem, enquanto ele tentava salvar alguns negócios de seus investimentos. No dia em que o navio delas zarpou de Nova York, o negócio que queria fechar não deu certo. Bem que ele poderia ter viajado com elas, mas naquele momento não sabia disso. E o navio em que viajava a sua família chamava Cidade do Lavra. Este chocou-se com outro navio no Oceano Atlântico e afundou em 12 minutos. Ana correu ao convés com as suas filhas, mas enquanto o navio afundava, as crianças foram arrancadas de seus braços e lançadas no mar, desaparecendo nas águas geladas do oceano. Ana perdeu a consciência e acordou em outro barco de salvamento. Foi uma das poucas resgatadas com vida. Quando o navio chegou à Europa, ela enviou ao seu marido um telegrama em que descrevia a tragédia com 2 palavras muito expressivas: salva sozinha. Um homem outrora próspero, agora sem recurso, tem a maior perca que um pai poderia ter: perder de uma só vez as 4 filhas. Do incomensurável
assolava a sua alma com certeza. Nosso irmão foi imediatamente a Nova York e tomou o primeiro navio para encontrar sua esposa. Certa noite, o capitão dirigiu-se a ele e disse que se encontravam perto do local onde o navio de sua esposa naufragara. A reação dele foi realmente admirável e impressionante, e duas fontes históricas preservaram o registro do que se passou em seu coração neste momento. Em uma carta à sua irmã Raquel, ele descreveu os seus sentimentos com essas palavras: na quinta-feira, passamos perto do local onde o navio naufragou. No meio do oceano, a água tem 3 milhas de profundidade, mas quando penso nas nossas pequenas queridas, não as vejo ali. Elas estão seguras e abrigadas, as queridas ovelhinhas, e em breve também estaremos lá. Nesse meio tempo, graças a Deus, temos a oportunidade de louvá-lo e de agradecer por seu amor e sua misericórdia por nós e pelos que amamos. Eu louvarei enquanto viver. Que todos nos ergamos, deixando tudo e seguindo-o. Assim encerrou essa carta. E também a reação impressionante deste irmão está escrito no hino que foi cunhada na época com esta letra: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar. Com os remidos na luz do Senhor, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Queridos, perder suas 4 filhas e todo o seu patrimônio, de onde ele conseguiu tirar tanta força e ainda ter esperança e manter firme sua fé, a sua confiança no seu Deus? Evidentemente que ele tirou essa paz em Cristo Jesus, uma paz incompreensível mesmo ao mundo. Enquanto outros pais amaldiçoaria Deus, esse cristão do passado manteve-se fiel à sua fé. É possível ver que cada linha da última estrofe desse hino demonstra que seu olhar estava voltado para o futuro. Ele sabia que o Senhor reina e que um dia tudo ficará bem. Iria rever suas filhas no céu. Essa era a sua convicção. Deus enxugaria dos seus olhos toda lágrima. Sua esperança de futuro dava-lhe firmeza para viver no presente. Por isso, ele alegrava-se com o dia em que Jesus viria buscá-lo para o céu. Esse nosso irmão faleceu dia
16 de outubro de 1888. Ele foi vítima de malária e foi enterrado em Jerusalém, Israel. E Deus levantou outro irmão, Philip Poble, para colocar melodia na letra do hino Sou Feliz. Incrível é que este irmão morreu aos 38 anos de idade em um acidente de trânsito, ou de trem, quero dizer, dias depois de escrever a melodia. Eu aprecio muito este hino. Sou Feliz se tornou um hino de conforto e esperança para muitas pessoas. A história completa de sua vida e obra, o irmão poderá ver nos registros em muitos compêndios que temos à disposição. Ter paz em momentos de turbulência é algo que muitos não conseguem mensurar, mas para aquele que entregou a sua vida, Jesus, ele tem resposta precisa. Ele entende o que significa a paz que está acima da compreensão humana. Ele entende o que Jesus quis dizer: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. O apóstolo Paulo disse em uma de suas cartas uma verdade tremenda: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 ao 7. Entretanto, antes de proferir estas palavras, o apóstolo Paulo havia dito ou orientado as pessoas a não estarem quietas por coisa alguma. Ao invés disso, orar a Deus. Então, ao invés do desespero, é melhor orar e suplicar a Deus. Quando uma pessoa ora e suplica a Deus em meio a qualquer situação, o resultado é que a paz de Deus dominará o seu coração e pensamentos. Evidentemente que foi isso que aconteceu com o autor do hino Se Paz a Mais Doce. Entrar em pânico, tomar decisões abruptas não iria reverter seu quadro, que era ter suas filhas de volta e o patrimônio perdido. Tinha mesmo era que curvar-se diante do seu Deus e falar como Jó: saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó 1, versículo 21. Creio que parentes, os amigos deste irmão autor do hino Se Paz a Mais Doce, deve ter estranhado a atitude dele. Como assim ficar em paz, feliz e ainda escrever um hino desse? É um pai desnaturado, sem coração. Nada disso, irmãos. Isso faz lembrar de uma história ocorrida com o rei Davi. Todos conhecem a história de seu adultério com Batseba. E a lei a ser aplicada na época era a pena para crimes de adultério e assassinato, era a morte, tanto para um quanto para o outro. Davi merecia morrer pelas duas coisas, pelo adultério e pelo assassinato. No entanto, o profeta Natã deixa bem claro que o pecado de Davi foi perdoado.
mas Davi deveria sofrer uma consequência dolorosa do seu pecado. E a sentença foi pronunciada pelo profeta com essas palavras dadas por Deus. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. 2 Samuel 12, versículo 14. Ou seja, o pecado de Davi levaria seu povo a insultar a Deus. Isto é uma verdade ou não é? Quando um crente é pego fazendo uma coisa errada, tais como é pego furtando alguém, num prostíbulo, espancando a esposa, ou cometendo um homicídio, entre outras coisas graves, evidentemente que as suas ações, se vistas, filmadas ou processadas em juízo, logo cai na boca de pessoas que apreciam denegrir o Evangelho de Cristo, a Igreja. Enfim, este crente faltoso traz escândalos e prejuízos para o reino de Deus. O pecado que Davi cometeu foi público e notório. Quando soube que a criança morreria, diz o texto sagrado no versículo 16, que Davi imediatamente buscou o favor divino pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Observe bem, jejuou, orando, passou a noite inteira prostrado em terra. O jejum de Davi não foi feito por acaso. Foi algo que ele fez com muita seriedade, pois era uma questão de vida e morte. E pergunto aos irmãos, e por que Batseba não jejuou também? Ora, irmãos, quem cometeu o adultério foi Davi, enquanto Batseba foi apenas uma vítima. É por isso que só ele foi aos pés do Senhor. Ele tinha consciência da individualidade de seu ato pecaminoso. Diz o verso 18 de 2 Samuel 12, que 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança estava viva, falamos com ele e ele não nos quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Irmãos, ninguém queria ser o portador de más notícias para o rei. Davi, ele até se esforçou, ele fez a sua parte pensando consigo mesmo: se eu me humilhar, reconhecer meu pecado, Deus pode reverter este quadro e permitir que meu filho viva. Mas é bom que se diga que Natã já lhe havia dito que a criança morreria por causa do escândalo público, por causa das blasfêmias que seriam produzidas pelos seus súditos. Simplesmente foram cumpridas as palavras proféticas. Por isso que quando perguntou se a criança estava morta, eles não conseguiram negar, disseram que sim. O que acontece a partir daí é que deixa o servo de Davi perplexos. Enquanto a criança estava doente, eles não conseguiam levantá-lo do chão, nem fazê-lo comer alguma coisa. Por isso, presumiram que a situação ficaria ainda pior quando soubesse da morte do filho. Mas em vez disso, irmãos, Davi se levantou, lavou-se,
ungiu-se, mudou as suas vestes, foi à casa do Senhor, à igreja, e adorou. Depois voltou para casa e pediu comida. Quando a colocaram diante dele, ele comeu. E os servos ficaram surpresos e intrigados. Olha a resposta de Davi aos seus servos. Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, continuará viva a criança, porém agora que é morta, porque jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Um texto do Novo Testamento talvez nos ajude a explicar o que era de se esperar. Diz assim: então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Respondeu Jesus: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Mateus 9, 14 e 15. Davi devia chorar após a morte da criança. Do ponto de vista dos servos, ele se entristeceu tanto enquanto ela ainda estava viva, que eles temeram pelo que poderia acontecer quando lhe dissesse que ela estava morta. Mas Davi lhes dá razão da sua mudança de atitude. Essa morte foi a vontade revelada de Deus. Sua atitude indica que ele aceitou a morte da criança como a vontade de Deus. E Davi sabia que o propósito para a morte da criança foi didático. Teve a intenção de calar qualquer blasfêmia por parte dos inimigos de Deus. A morte do filho de seu filho foi uma lição direta para os inimigos de Deus. Como um servo de Cristo Jesus, eu não gosto de ver pessoas falando mal de Deus. Por isso eu faço a minha parte, não quero ser motivo de escândalo para o Evangelho, vivo na presença de Deus, procuro andar nos padrões estabelecidos na Bíblia, sendo verdadeiro, ético, compromissado com o Evangelho de Cristo, e essa deve ser mesmo a atitude de todos que amam Jesus. Sobre a morte do filho de Davi, sua atitude me faz lembrar que há crentes que não conseguem se libertar, se curar, porque um parente seu morreu. Se seu parente andava na aliança com Cristo Jesus, você tem a convicção que ele foi para os braços do Pai? Então, querido, por que sofrer? Isto é uma incoerência, é até uma incredulidade de sua parte, pois a sua atitude se torna idêntica de ímpio de uma pessoa que não conhece a Bíblia. Observaram que o autor do hino, Se Paz a Mais Doce, e Davi fizeram com a perca dos filhos? Louvar a Deus, pois com certeza os encontraram no céu. Ou seja, eles seguiram o padrão de Jó. Repito suas palavras: saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Jó 1, 21. Já perdi algumas pessoas que eu amava muito, meus pais, 2 irmãos, alguns colegas pastores, muitos amigos, membro da igreja a qual eu
também pertenço, pessoas queridas e saudosas, mas quando lembro que eles estão com Deus e que tenho a convicção plena de que vou encontrá-los no céu, não há razão de sofrer, mas celebrar. Há um texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 21 a 24, que deveria ser a nossa canção diária. Observe suas palavras. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Aleluia! Trazer à memória o que pode nos dar esperança é extremamente importante para o cristão. O fato é que as circunstâncias podem não estar boas, porém, o simples fato de olhar para trás e ver tudo aquilo que Deus fez por você e sua família, e saber que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, deve trazer esperança e alegria aos corações. Observaram que os personagens que citei eram pessoas que possuíam a paz de Deus em seus corações, e esta é a paz realmente que está acima da compreensão humana. Só quem a vive sabe explicar com suas ações. A pessoa destituída de Deus não entende como um cristão consegue tirar paz, viver a paz em meio a turbulências e situações adversas. Às vezes ele não possui, para os padrões de alguns, riqueza, ele é uma pessoa pobre, mas é muito feliz. Ele possui uma paz indizível. O rico, com seus milhões, não consegue este feito, apesar de ter tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Às vezes eles somem da mídia, não se vê falar deles por um tempo, depois eles aparecem dizendo que tentaram suicídio, que estavam se curando de uma depressão aguda, que estava muito triste, infeliz com a vida. Não era para ser assim, pois habitam mansões faraônicas, têm uma vida de conforto inigualável. As palavras de Jesus explicam bem isso. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8, 36. Você pode usufruir da paz que Cristo tem para dar. Ela está acima das expectativas e compreensões humanas. E esta paz é absolutamente de graça. A paz é um presente, é uma dádiva para você. Não lhe custa nada, pois ela custou o sangue de Jesus Cristo na cruz. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Disse Paulo em Efésios 2, 13 ao 14. Um alto preço foi pago, amigos. Aceite-o como Senhor e Salvador de sua vida. Você já percebeu que a paz, que os prazeres do mundo é uma farsa, uma mentira, uma paz efêmera, fugaz, passageira. A paz de Cristo é eficaz. Ela não permite que o nosso coração se atemorize.
ela nos livra do pânico, do desespero, do medo, da angústia, da ansiedade e da tristeza. Venha para Jesus agora. Amém? Eu quero orar em favor de sua vida. Pai bendito, te louvo pela vida destes homens do passado que nos deixaram exemplos vivos e gloriosos de dependência, de confiança em Ti. Que possamos também deixar nosso exemplo de vida para gerações futuras, de homens e mulheres que de fato Te serviram como verdadeiros cristãos, que amaram mais a vida com Cristo do que as coisas deste mundo, que fizeram um investimento correto e hoje estão usufruindo da paz de Cristo, aleluias, e não retrocederam, não voltaram as costas para o Senhor. Alcance também estas pessoas que estão em dúvidas, Senhor, na incerteza, que não possui paz em seus corações, esta paz incompreensível aos olhos humanos. Obrigado, Senhor, por este precioso momento contigo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Com um abraço, me despeço dos queridos e que Deus os abençoe com a sua inefável graça.